Nós vamos tratar agora do assunto sobre autossabotagem. É isso mesmo. Por isso eu quero receber com muita alegria aqui. Nós temos VTzinho ou já vamos receber primeiro? Vamos soltar um VTzinho aqui porque o nosso querido psicólogo, o padre já estava até com saudade dele, Gabriel Monteiro, está aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto que você vai ver agora. Você já ouviu falar em autossabotagem? A autossabotagem é definida como uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Através de pensamentos negativos, agimos inconscientemente, de forma destrutiva ou punitiva contra nós mesmos. Ela pode se manifestar tanto na vida pessoal quanto profissional. Apesar de ser algo bem comum, esse comportamento acaba não sendo claramente percebido pela grande parte das pessoas que se autossabotam. Por que algumas pessoas acabam agindo contra si, mesmo que inconscientemente? Acompanhe e participe do Bendita Hora de hoje. Minha gente, olha só, cada assunto, hein? Cada coisa nova ou já existente e que a gente começa a trazer muito mais agora nesses tempos difíceis, né? O ser humano ultimamente está tendo maior necessidade de se autoconhecer e trabalhar fazendo terapias. Por isso, eu tenho a honra de trazer novamente aqui ele, né? Nosso querido e grande psicólogo, super competente, Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, padre. Boa tarde, galera. Saudade de todos vocês. Que beleza, olha, grande Gabrielzinho. Gabriel, esse assunto é um assunto muito pertinente, né? Pra gente falar nesses tempos também que a gente está vivendo, estamos tendo novos costumes, novos valores e, claro, o ser humano ele começa também a ter as suas reações. Eu acho que seria legal, todo mundo tem um nível de autossabotagem. Como entender isso um pouco melhor? Acho que talvez seria legal entender o que é bem essa autossabotagem, para a gente entender se todo mundo tem um pouquinho disso ou não. Legal, a autossabotagem, na verdade, ela é um processo muito mais profundo de algo que dá negativo para a própria pessoa. Mas ela começa com uma crítica, né? Uma autocrítica. E essa autocrítica todo mundo tem uma crítica em certo nível, né? A grande questão é, quando essa crítica fica exagerada, de uma forma, pensamentos sempre negativos a respeito de você mesmo. E aí, trazendo isso para um comportamento negativo, a gente chama isso de autossabotagem, que é o processo de você realmente se sabotar de algo que você gostaria, ou até mesmo de algo que você esperaria que acontecesse, teria toda a probabilidade de acontecer, mas acaba desistindo no meio do caminho, né? Então são comportamentos tóxicos e pensamentos tóxicos relacionados a você mesmo. Entendi. Bom, então isso daí é uma coisa... Então acho que todos nós temos um pouquinho dessa coisa da sua autocrítica, que é uma questão, acho que até natural, sim, normal para qualquer ser humano, mas a partir do momento, como isso você começa a exigir demais de você, se autocriticando, já passa a ser, você possa fazer uma autossabotagem. Isso já é ruim. E quando se tem, por exemplo, você já tem esses indícios e uma segunda pessoa que às vezes te critica, que você sabe que te persegue, que tenta te diminuir, isso pode ser uma causa que ainda venha piorar ainda? Um dos fatores, né, da autossabotagem é a parte da autoconfiança. Então, quando a pessoa tem uma confiança boa, geralmente ela não se sabota tanto, né? Todo mundo tem um grauzinho de sabotagem, mas ela é pouca. Quando ela não tem uma confiança nela mesma, ela depende muito de valorização externa. Do que as pessoas vão falar de mim, de como eles me veem, como eles acreditam que eu sou e assim por diante. E, logicamente, quando você está com uma autoestima já mais baixa, uma autoconfiança mais baixa, e alguém começa a criticar você, você tem uma tendência maior de se fechar, né? E esse se fechar eu acho que eu não vou tentar aquilo porque eu posso fracassar. E aí a gente entra em outro conceito, né, padre, que é assim, dentro da autossabotagem tem alguns princípios fundamentais, vamos dizer assim. Uma é a autoestima. Se a autoestima, a autoconfiança estiver baixa, você tem uma tendência a se sabotar mais. Uma outra coisa é o medo tanto do sucesso
quanto do fracasso. Então a pessoa ela fica assim, ela não entende que, vamos lá, medo do sucesso. Ela pensa num trabalho, num cargo acima e fala, nossa, eu gostaria muito, eu tenho capacidade, por exemplo, de atingir aquele objetivo. Mas ela já começa a se auto-sabotar com pensamentos do tipo, se eu chegar lá eu não vou conseguir me segurar naquele cargo. Se eu chegar lá a cobrança vai ser maior e talvez eu não consiga. E aí ela começa o medo de conquistar algo faz ela se sabotar a ponto de ela não querer fazer o suficiente. Eu entendi, mas acho que é legal você até nos exemplificar também. Agora, existem aqueles casos que você fala, olha, eu acho que eu consigo atingir ou chegar lá e fazer muito bem. Mas a questão, a pessoa, eu vou usar esse termo, mas eu tenho medo, não de não dar certo, eu tenho medo, às vezes, das consequências que aquilo pode trazer para mim. Isso também é uma autossabotagem ou não? Ou aí já é um cuidado? Porque nós temos que ter um cuidado em tudo na vida. Sim. Então, se você vai construir alguma coisa, você primeiro precisa sentar, raciocinar se convém ou não, você tem que ver os prós e os contras, mas algumas coisas a gente tem que arriscar. Mas às vezes essa coisa de você sabe que você pode, mas você não faz, porque você tem medo que aquilo pode te trazer problemas maiores depois, é também uma autossabotagem? A gente precisa analisar melhor, mas, por exemplo, o que você falou, padre, é assim, todo mundo precisa ter um planejamento de vida. Um planejamento para qualquer área, certo, né? A gente precisa ter essa ideia e a gente precisa entender, quais as consequências do meu comportamento lá na frente. A grande questão é que muita gente pode atingir algo, né? Só que ela fica pensando exatamente isso, ou que vão me cobrar mais, eu vou ser mais cobrado, eu vou ter mais responsabilidade, e às vezes a pessoa ela não consegue lidar com esse senso de responsabilidade maior, então ela evita fazer. Aí acaba sendo uma autossabotagem, porque ela tem potencial, mas ela não faz. Ela não faz. Né? Entendi. Olha, Gabriel, nós temos aqui um VT, eu acho que vai nos ajudar cada vez mais nessa conversa. Solta o VTzinho para ilustrar mais ainda o papo aqui, gente. Procrastinação é uma forma de autossabotagem? Fala aí para nós, procrastinação. O ato de procrastinar é o quê? É o ato de você deixar tudo para depois. Ficar enrolando para fazer uma tarefa, uma atividade, né? Sim. E isso é uma autossabotagem, por quê? Porque a gente tem que sempre entender o que está nas nossas mãos, o que está no nosso controle de fazer e o que não está nas nossas mãos, o que é controle de outras pessoas. Quando está no nosso controle, a gente tem que se programar e se planejar para realizar aquela tarefa, realizar aquela função. Quando a pessoa está com medo, porque qual é o conceito base, qual é a emoção base da autossabotagem? Medo. Eu tenho medo de algo. Quando ela está com medo de algo, ela se sabota e um dos fatores fundamentais da autossabotagem é a procrastinação, é deixar para depois. Eu não vou fazer isso agora, eu tenho medo de acessar isso. Aí ela só vai acessar quando está em cima da hora, tá no dia de resolver. E aí ela resolve, ou às vezes ela resolve com uma qualidade muito inferior do que ela poderia resolver se estivesse fazendo de acordo. E aí é uma sabotagem, tanto na questão de ansiedade e estresse, porque imagina, se deixar para a última hora, se ativa muito o teu processo de estresse para realizar aquilo lá. E uma outra coisa de atividade poxa, eu poderia ter feito tão melhor que aquilo, mas eu só pude fazer isso. E aí às vezes você não, alguém não concorda com o seu trabalho, ou mesmo na vida pessoal, às vezes reclama que você não foi tão atencioso e assim por diante, porque você não tinha tempo hábil para fazer isso. Acho bacana isso aí, né? Isso aí realmente são pensamentos que... Agora, o Gabriel, mas e aí, eu acho que eu vou acabar entrando de novo na segunda pergunta que eu fiz para você. E na questão do discernimento, porque na vida, como nós falamos aqui, eu acho que tudo aquilo que você vai fazer ou se põe a fazer, você tem que ter cuidados. Às vezes você sabe que você pode fazer, mas esses cuidados requerem discernimento também, né? Esse discernimento, acho que seria legal de falar o que é um discernimento e o que é você ter medo e entrar nessa autossabotagem, né? Discernimento de algo. Então você faz um planejamento, uma estrutura do futuro, por exemplo, que nunca é muito bom de fazer o tempo todo isso, porque aí você acaba não ficando mais no presente, vivenciando o presente para ter uma expectativa ou uma ansiedade de algo que pode nunca acontecer.
Né? Isso é importante a gente sempre prezar pelo fato atual. O que eu estou fazendo aqui, o que isso pode me alavancar para algum outro aspecto. Mas o discernimento o que eu vou fazer é bom ou é ruim para mim? Para a minha vida, para o que eu busco da minha vida. Esse é um primeiro ponto, esse é um discernimento legal de se fazer. Se eu tomar essa atitude, talvez eu vá para um lugar que seja interessante para mim. Num relacionamento, num trabalho e assim por diante. Quando existe a autossabotagem se eu tomar esse rumo, por mais que eu saiba que isso é bom para mim, eu tenho medo porque aquilo vai me causar problema, vai me causar algum tipo de responsabilidade que eu acho que eu não vou conseguir lidar e assim por diante. Então, a pessoa ela nem faz a atividade, o processo para chegar até aquele momento. E tem mais um VTzinho que a gente pode rolar? Daqui a pouco eu já vou entrar naquela pergunta mais desafiadora para você, né? Quais são, então, os caminhos para que a gente possa superar essa autossabotagem na gente, né? Com um viés de segurança. Mas vamos ver se nós temos um VTzinho que possa ainda complementar para a gente. Se o que dispara o seu lado sabotador é estar perto da televisão onde costuma assistir Netflix, uma ideia seria fixar um horário depois de fazer tudo o que você precisa fazer a partir do qual você poderia assistir. Se isso não der certo, teste outra ideia, como realizar as suas tarefas em um cômodo onde essa televisão não esteja. Por detrás da autossabotagem, pode existir o receio de dar o seu melhor e falhar mesmo assim, de se mostrar vulnerável a alguém e ser rejeitado, ou de se decepcionar com os outros, o que é compreensível, já que ninguém gosta de ter a autoestima ameaçada ou de se machucar de novo. Aí, Gabriel, eu acho que é legal a gente pensar nisso aí, né? Mas, enfim, assim, se a gente percebe que essa autossabotagem, eu percebi que muitas pessoas acabam tendo isso, né? Às vezes até nós mesmos, né? Passamos por isso. Então, como que a gente pode trabalhar, pegando esses exemplos, esses alinhamentos de pensamento, como que a gente pode trabalhar para que isso seja mais suave na nossa vida, que a gente consiga superar isso, que não seja uma autossabotagem? Uma característica, né, é a procrastinação. Então, como lidar com a procrastinação? Um primeiro passo, eu acho que um passo fundamental é você entender quais são as tarefas mais próximas que você tem e, principalmente, quando você tem um objetivo claro, um objetivo de algo, você tem um objetivo a médio, longo prazo, você tem que quebrar esse objetivo em pequenas metas, coisas pequenas para você validar cada vez que você fizer. Por exemplo, preciso ir para academia, mas não vou porque eu tô... e aí você acaba se sabotando, por exemplo. Então, o primeiro passo vou sair de casa. É um primeiro passo. Cheguei até a academia, é o segundo passo. Comecei a fazer o exercício, o terceiro passo. É quebrar sempre as metas em micrometas. Por quê? Porque você valida mais rápido isso e gera um senso de bem-estar melhor. Mas o principal, isso é uma característica da autossabotagem que a gente está falando. Mas qual que é a grande função, padre? Não dá para a gente trabalhar a procrastinação sozinha, se a gente não trabalha a causa, e a causa é a autossabotagem. Dentro da autossabotagem, quais são, o que surge dentro disso, do porquê disso? É a autoestima, é o medo relacionado a sucesso e fracasso, é a necessidade de controle. Então a pessoa ela tem muito controle, ela quer ter muito controle. Quando ela não tem confiança nela mesma, ela busca controlar tudo. Todo mundo conhece uma pessoa que é muito controladora, hipercontroladora. Ser hipercontrolador é ruim, tanto para você quanto para as pessoas à sua volta. E aí, qual que é a ideia? Quando a pessoa é muito controladora, ela tende a querer controlar a própria vida. E dar um salto e ir para um futuro que ela não conhece é muito desafiador, é ruim para ela, por mais que seja bom, né? Sim. É ruim para ela, então ela prefere ficar aonde ela controla. E aí a gente entra no fator de zona de conforto, ou como eu falo, zona de conformidade. A pessoa está conformada com aquela situação e ela não vai para uma zona melhor, uma zona de sucesso, uma zona de desenvolvimento. Ela prefere ficar naquela bolha e aí isso é uma enorme sabotagem, autossabotagem. Por quê? Porque ela não cresce, nem como ser humano, nem como amigo, irmão, filho, enfim, em todas as áreas da vida. Então, no caso da terapia, ela pode ajudar a promover, então, essas solturas aí, para colocar a pessoa dentro de um aspecto mais
de autoconfiança para ela, né? Dela ter um equilíbrio maior, dela ser mais feliz também. É um autoconhecimento, né, padre? Então, dentro da terapia, o que a gente faz é fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo na vida dela. Porque às vezes ela fala, nada dá certo, então sempre culpa uma outra pessoa pelo insucesso dela. E aí a gente começa a trabalhar e fazer ela entender que, peraí, existe mais do que isso, você está numa bolha. Então a gente meio que tira ela daquele processo de viver e ver de fora. E aí ela começa a entender melhor. Primeiro processo é o entendimento do que você está passando, para depois, passo a passo, você ativar ferramentas que te façam sair dessa zona de conformidade. Entendi. Na sua opinião, assim, Gabriel, você acha que os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo hoje uma mudança de identidade mundial. Muitos valores estão sendo transformados e claro que isso está tendo um impacto na sociedade. Talvez, para essa geração mais nova, nem tanto, porque a geração ela vai se adaptando melhor. Só que ainda existe muitas pessoas ainda que têm uma certa... Você acha que esse tipo de autossabotagem, ela favorece, ela atinge mais um público que estranha esses novos valores que estão vindo? Ou é uma maneira geral? Acho que tanto os mais novos quanto aqueles já um pouquinho mais vividos, todos eles acabam entrando nessa autossabotagem. Como a autossabotagem ela é um fator do ser humano de forma geral, de autoconfiança e tudo mais, ela abrange todas as pessoas, né? A crítica ela sempre está dentro da gente, a gente sempre precisa modular isso para que não entre num processo negativo. Mas lógico que valores, crenças limitantes em relação a algo fazem com que a gente evite algumas coisas, evite decepcionar algumas pessoas ou até mesmo evite que as pessoas acabem entrando em conflito com a gente. Como a gente não quer conflito, a gente se fecha, a gente entra de novo naquela zona de conformidade. O que a gente vê muito é as pessoas não colocando as suas próprias opiniões, né? Ou pelo menos o seu entendimento da vida, da realidade. Dá para colocar isso de uma forma com uma comunicação não violenta, por exemplo. Né? Dá para você expor o que você acredita. Só que a pessoa, na crença dela, ela acredita que se ela falar aquilo, ela vai criar um tumulto, todo mundo vai odiar ela, então ela se sabota nesse ponto. Eu acho que só para fechar, acho que nosso tempo também já acabou, né? A Marilta Targa, que é uma pessoa extremamente competente, a Mariltinha, ela faz essa pergunta para nós aqui, mas para você, inclusive. Uma pessoa que sempre se faz de vítima em tudo é autossabotagem? Uma pessoa que sempre se faz vítima de tudo pode ser autossabotagem. Pode ser. Tem um monte de outras questões, mas o vitimismo, de forma geral, ela entra num processo de autossabotagem porque te limita. O vitimismo, qualquer ideia do vitimismo é você... Logicamente, a pessoa que está num processo de vitimismo, ela não tem a ideia de ser vítima, mas o que ela ganha? Ela ganha um benefício secundário das pessoas terem dó, terem pena, darem atenção e assim por diante. Então, quando ela busca isso, ela não busca nada de sair daquilo e conseguir algo por ela. Entendi. É sempre uma questão de eu sou coitadinha, olhem para mim. Né? Então acaba sendo autossabotagem. Muito legal. Você sabe que hoje eu estava vendo uma reportagem sobre o Endrick, esse jogador do Palmeiras, que ele é um fenômeno, né? Está fazendo muito sucesso. E aí ele fez uma questão que me chamou a atenção. Ele falou assim, que ele gosta de escutar tudo sobre ele. Mas o que mais chama a atenção para ele é a autocrítica que fazem dele, né? Por vários motivos. Aí o rapaz, mas por quê? Ele falou assim, porque quando me criticam, isso me motiva cada vez mais. Me motiva a pensar, repensar, treinar mais, pensar se realmente eu estou tendo essência. Eu achei bonito o menino de 16 anos pensar isso. Essa autossabotagem, até quando ela pode afetar no profissional, pensando dessa maneira, né? Até quanto ela pode afetar dentro do seu profissionalismo. No caso do menino, ele falou que ele gosta de que o pessoal critica ele, porque isso é uma maneira dele melhorar ainda mais. Nesse caso, isso é muito legal, né? Os jovens atletas, eles têm acompanhamento psicológico. Desde sempre eles têm acompanhamento psicológico. Então, o que é o importante disso, padre? É o entendimento de que quando ele tem uma autoestima boa, uma autoconfiança boa, ele espera dos outros elogios, mas também críticas. E dessas críticas ele vai filtrar e entender o que faz sentido para ele melhorar ou não, ou se é só uma crítica qualquer.
O problema da autossabotagem é que não importa o que os outros falem. Eu vou achar que eu sou ruim. Eu vou achar que eu sou burro, eu vou achar que eu não consigo fazer as coisas. É uma coisa interna. Então é uma autocrítica tão pesada que você acaba não suportando você mesmo, você acaba ficando mais irritado, mais violento, né? Na questão de comportamento. Acaba não acreditando nem na verdade da outra pessoa que fala ao contrário de você. Tipo, exatamente. você é capaz, você é baita inteligente, você... E a pessoa ela não acredita, ela continua se auto-punhalando. Exato. Nós temos aí um VTzinho que também acho que é super legal, que ainda vai aperfeiçoar mais esse pensamento nosso aí. Roda aí, gente. Estou em um emprego que eu não gosto, mas está me pagando bem. Isso é uma autossabotagem? É isso aí, cara. Boa pergunta, né, Gabriel? Boa pergunta. Não, mas na atual conjuntura, o cara tá ganhando bem, mas a pessoa não gosta de trabalhar, às vezes, no ambiente ou naquilo que ela faz. Isso daí eu lido muito dentro da terapia. Tem muita gente que está nesse processo de... Cara, eu não aguento mais o que eu faço, mas eu ganho bem e o mercado tá ruim e tudo mais. Então, a primeira coisa, dentro de qualquer área profissional... Só um detalhe, ou pode ser o contrário, né? Gosto demais do que eu estou fazendo, aonde eu estou, mas eu ganho muito mal, eu não sei se está valendo a pena. Aliás, eu me dou mal até para chegar aqui, mas amo do que eu faço. Exato. Essa questão, vou pegar primeiro essa, né, do ganha bem, mas não gosta do que faz. Primeira coisa, a gente precisa entender, você não gosta de nada do que você faz dentro do trabalho? Nada, nenhuma coisa que você faz, você não tem propósito nenhum dentro desse trabalho? Você precisa entender isso primeiro. Porque às vezes a pessoa chega lá e fala, eu queria fazer outra coisa e tal, mas a pessoa, ela simplesmente desencanou do trabalho, ela só está lá por causa do dinheiro. E aí a gente tenta achar nesse processo, assim, vamos tentar encontrar um motivo para você estar trabalhando nisso, e a gente consegue encontrar vários motivos para que ela continue. Quando ela não encontra realmente, a gente fala, bom, vamos procurar outra coisa? Só que o vamos procurar outra coisa é com consciência. Então, assim, se você não gosta desse trabalho, não achou nada que gere um propósito para você continuar lá, começa a procurar outra coisa sem sair desse. Você vai começar a pesquisar o mercado, entender como é que está sendo, para depois você conseguir fazer uma recolocação sem acabar perdendo o dinheiro, que talvez é um dinheiro que você necessite para fazer alguma coisa. Muito legal. Eu também, ao contrário... Contrário é a mesma coisa. Você ama o que você faz, você vai precisar, primeiro, o validar o principal é importante, que é eu tenho propósito de estar lá, eu amo fazer aquilo. A segunda coisa é, eu tenho métodos ou uma expectativa de ganhar um pouco mais fazendo a mesma coisa em outro lugar, com o mesmo tipo de projeto. Boa. Isso é importante, porque não importa o que você faz, tem mais de uma empresa que faz isso, né? Ou então até mesmo eu posso fazer isso sozinho? Eu posso abrir um CNPJ, um MEI e começar a fazer essa atividade? Isso tudo tem que, ao longo de um processo de autoentendimento, você consegue levar a pessoa para um caminho melhor. Às vezes você permanece naquilo, você tem medo, então entra também numa autossabotagem. Exatamente. Muito legal. Ô Gabriel, olha, nosso tempo acabou, mas eu acredito que foi legal, né? Eu fui metralhando você. Foi. E você foi realmente assim se defendendo muito bem, no bom sentido, né? Foi trabalhando para o povo aqui, dando várias respostas. Que é muito legal esse assunto, é um assunto que faz até nós refletirmos, né? Puxa vida, deixa eu repensar um pouquinho o meu estágio de vida, né? Se eu também não estou me auto-sabotando, né? E sempre legal. A gente vai achar, né? E sempre vai achar, né? Sempre vai achar. Legal. Bacana, gente. Então tá aí, ó. Precisou, procura o nosso querido Gabriel Monteiro, que ele é um baita psicólogo responsável, hein? O cara fala muito bem e entende muito bem também. Gabriel, Deus abençoe você, querido. Tamo junto sempre, tá? Até mais, gente. Gosto demais desse cara aqui, meu.